Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por causa de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabas, e cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Oremos, meus irmãos. Pai, nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Nós fazemos parte do teu reino e nós te celebramos por isso. E rogamos ao Senhor que nessa hora, ó Pai, reunidos aqui em assembleia, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa falar aos nossos corações e preparar as nossas almas, ó Pai, para esse momento que é espiritual, Pai, esse momento de votação, de escolha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto de Atos, no capítulo 1, logo quando da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, e nesse momento o colégio apostólico, composto pelos 12 apóstolos, ele estava desfalcado. Por quê? Por causa da queda de Judas, ocorrida antes da entrega do Senhor Jesus Cristo, uma vez que o próprio Judas, por meio de Judas, o Senhor Jesus Cristo foi entregue nas mãos dos homens. Então, nós chegamos aqui a um momento em que a igreja está reunida em assembleia, a igreja em Jerusalém, e o texto vai dizer que estava composta de assembleia de 120 pessoas, e nessa reunião, presidida pelo apóstolo Pedro, que era um líder em formação, digamos assim, dentro do ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, e após essa ascensão do Senhor Jesus Cristo, de fato, Pedro, ele assume essa liderança do colégio apostólico, guiado pelo seu Senhor. Então, olhando para esse texto, eu queria pensar algumas coisas com vocês nessa manhã, pertinente para esse momento oportuno que nós estamos passando, de eleição. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é sobre o propósito soberano de Deus sobre a igreja do Senhor. Esse texto fala de algo muito importante, que é a queda de Judas. E aqui esse texto vai nos mostrar pelo menos 2 passagens que o irmão Pedro nos mostra, apontando para os Salmos, que já previa essa queda já estabelecida desde os tempos antigos, desde a eternidade, dentro dos decretos do Senhor Deus. Então ele vai citar aqui o Salmo 69, versículo 20, e vai citar também o Salmo 109, versículo 8. Ele disse, o texto de Atos, que ele era contado entre nós e teve parte no ministério. E aqui nós, falando de Judas, nós podemos pensar aqui do privilégio que Judas teve de ter sido escolhido um dos 12 apóstolos, de ter caminhado com Jesus, de ter visto sinais e maravilhas, e talvez até por meio dele tantas coisas foram ali realizadas. Mas ele era filho da perdição, e no momento oportuno ele trai o Senhor Jesus Cristo. E com o dinheiro das moedas que ele vendeu, o Senhor, é comprado um campo, esse campo de sangue. E nós lembramos aqui do fim trágico de Judas, daquele que traiu o Senhor Jesus Cristo. A gente pode pensar aqui
e nós não podemos incorrer no erro somente de ficarmos pensando aqui, estava estabelecido nos decretos de Deus que Judas iria trair o Senhor Jesus Cristo. Julgo oportuna a frase aqui de João Calvino, que ele diz assim: Judas não pode ser justificado pelo fato de sua ação ter sido profetizada, já que ele caiu não por causa da compulsão da profecia, mas devido à iniquidade de seu próprio coração. Nesse sentido, nós podemos pensar, irmãos, que todos aqueles que causam algum dano à igreja, provocam divisão no corpo de Cristo, aqueles que traem o Senhor Jesus, eles serão responsabilizados. Aqueles que tratam a igreja ou destratam a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como aconteceu com Judas. Aqui a importância que Pedro mostra da integridade desse colégio apostólico. Se a igreja deveria ser aceita e vista como continuação direta do Israel do Antigo Testamento, o número de seus fundadores não poderia ser alterado. E a gente pode lembrar aqui das 12 tribos de Israel lá no Antigo Testamento. Nós acabamos de ver há pouco tempo o livro de Apocalipse, que vai mostrar essa relação, essa harmonia entre a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. O fato é que esse colégio apostólico ele está desfalcado, e aí aprove ao Senhor completar essa escola novamente com a chamada de um servo seu. E aqui a gente pode pensar que a igreja caminha por causa desse fundamento apostólico, seus ensinos, seu trabalho, sua missão, seu êxito, o trabalho desses irmãos que trabalharam com afinco, chamados primeiramente pelo Senhor Jesus Cristo, que chegavam e fundavam igrejas e ali estabeleciam liderança, presbíteros, os bispos, os supervisores da casa do Senhor. E nós podemos pensar que por causa desse trabalho dentro da providência de Deus, nós estamos aqui, por causa desse colégio apostólico. Que bênção! Que bênção que o Senhor não nos entregou às mãos de Judas. Que bênção que o Senhor não entregou a sua igreja ou deixou ela entregue ao acaso. Em Juízes, lá no finalzinho do livro de Juízes, vai dizer que Israel fazia o que achava mais reto, porque eles não tinham rei. Se a gente pensar no profeta Ezequiel, em dada ocasião, lá no capítulo 34, ele diz assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Meus irmãos, graças a Deus que dentro da sua providência, do seu amor e do seu cuidado, Ele levantou um colégio apostólico, Ele levantou bispos, Ele levantou presbíteros, Ele levantou diáconos, Ele levantou irmãos, servos para cuidarem da igreja do Senhor. E por isso nós estamos aqui, guiados pelas mãos do Supremo Pastor, e nós precisamos ter essa convicção. Na soberania de Deus, Ele tem cuidado da sua igreja. Uma segunda coisa que eu quero falar para vocês nessa manhã, olhando para esse texto, é sobre a nossa responsabilidade enquanto igreja do Senhor. Se os primeiros 12 apóstolos, eles foram escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, vocês lembram, Foi o próprio Senhor que escolheu esses 12 apóstolos, que por sinal tem essa lista aí nesse texto que vem logo antes aqui, no versículo 13 do capítulo 1, diz assim: quando ali entraram os discípulos em Jerusalém, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, esses e mais Judas foram escolhidos diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Só que agora, com essa vaga aqui no colégio apostólico, a igreja agora é chamada ela mesma a escolher esse, segundo a direção do Deus, segundo a direção do Espírito Santo, mas eles agora são chamados a participar de maneira direta nessa escolha. Como se Deus, Cristo aqui, estivesse compartilhando esse privilégio, não transferindo essa responsabilidade. Entendam, não é que a igreja por si própria escolheu, mas o próprio Senhor Jesus Cristo compartilhou essa responsabilidade com a igreja. É importante nós entendermos isso, que os rumos da igreja do Senhor na terra são conduzidos pelo Senhor.
que preside céus e terra e que preside a sua igreja, mas ele deposita sobre a igreja a responsabilidade de escolher os seus líderes, de escolher os seus pastores, de escolher os seus diáconos, de escolher os seus presbíteros, e com isso traz uma atenção, um zelo por parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, para sabermos quem nós estamos escolhendo como líderes nossos. É importante que se observem critérios, e o critério apostólico aqui é observado. No versículo 21 vai dizer que é necessário. O que é necessário, né? A palavra justamente é essa: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, versículo 22, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então haviam critérios aqui para que alguém pudesse ser recebido no colégio apostólico. Eles deveriam ter sido testemunha do Senhor Jesus Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. E esse é um critério que nós precisamos entender, não para ocupar uma cadeira no colégio apostólico, esse aí já foi encerrado, não é? Uma vez que nós não temos apóstolos. Mas o critério, o princípio continua quanto à liderança que nós iremos escolher para a igreja do Senhor. Esses precisam ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Esses precisam ter visto o Senhor Jesus Cristo pela fé. Esses precisam andar com o Senhor Jesus. Esses precisam ter intimidade com o Senhor, nosso Deus. O princípio continua o mesmo. Nós não podemos escolher para exercer algum cargo de liderança na igreja do Senhor pessoas que não são servas do Deus vivo. Nós não podemos pegar alguém que não tenha tido essa experiência do novo nascimento. Nós não podemos pegar alguém que não cumpra esses critérios aqui que a Escritura nos aponta. Nós tivemos a oportunidade de ver em alguns domingos aqui alguns critérios, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, lá vai dizer as credenciais daquele que exerce o episcopado e dos diáconos. É necessário. E aí 2 nomes são citados, José e Matias. É interessante que nós não sabemos nada de José, muito pouco, e muito menos de Matias. O que se sabe através de Eusébio, um historiador da igreja, é que ambos eram membros dos 70, aqueles 70 que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chama os 12, depois chama os 70 e eles saem em missão cumprindo esse mandato do Senhor. Então, segundo Eusébio, esses irmãos faziam parte dessa escola do Senhor. E aqui, meus irmãos, a primeira forma como a igreja participa diretamente é observando esses critérios. Quem são essas pessoas? À luz da palavra de Deus. Não que tenhamos que colocar um peso sem medida, desmedido sobre os ombros dessas pessoas, como se elas fossem perfeitas ou como se elas tivessem assim um lugar especial perto do Senhor Jesus Cristo. Mas o critério aqui é de serem testemunhas do Senhor. É de pessoas que passaram pelo novo nascimento e de pessoas cujo o ensino já foi mostrado aqui, pessoas que são experimentadas na fé, pessoas cuja o tratamento familiar é bíblico, é cheio da graça do Senhor, pessoas aqui que não são, como eu falei para vocês, não podem ser novos na fé e alguns outros critérios. A segunda coisa aqui, a igreja ela participa dessa escolha do Senhor, orando pela vontade de Deus. Olha o que diz aí os versos 24 e 25. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E aqui a igreja está em quê? Em oração. Eles partem para um princípio que é necessário para a igreja quando está escolhendo ou tomando qualquer decisão na vida normal da igreja, que é o quê? A oração. Esses próprios apóstolos, eles impõem sobre a igreja, ensinam à igreja a necessidade da oração. Tanto é que quando eles estão reunidos em Jerusalém, no verso 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Então era uma igreja que andava em oração.
submissa à vontade de Deus, buscando na vontade do Senhor aquilo que era melhor para guiar os destinos da sua igreja. Certamente eles tinham aqui aqueles que eles tinham mais apreço, aqueles que eles tinham mais empatia, certamente eles tinham mais contato, mas eles não colocam isso em conta, mas eles colocam tudo diante do Senhor. E aqui implicitamente, quando eles estão orando, eles estão dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque finalmente é o Senhor que conhece os corações. E é mesmo o Senhor que conhece os corações. Quando estivermos voltando, lembre-se disso: o Senhor conhece o meu coração. Qual a minha motivação ao estar aqui exercendo esse direito como um voto, essa graça de Deus, essa responsabilidade que o Senhor nos dá nessa manhã? Então, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Qual a oração que a Igreja do Catolé deve fazer nessa manhã, como tem feito e deve sempre continuar fazendo, né? Revela-nos, Senhor, qual destes dois tens escolhido? Ou seja, Senhor, faz com que a gente cumpra na terra aquilo que já foi estabelecido no céu. Nos ajuda a entender quais foram esses qual foi o que o Senhor já escolheu, qual foi esse que o Senhor já elegeu, qual? Faz com que a gente olhe com os teus olhos. Essa é a nossa oração. E uma terceira forma aqui que a igreja participa dessa escolha é se submetendo à vontade do Senhor, e algo que eu já falei aqui, adiantei, mas só para finalizar no versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. O critério, a forma que eles utilizam aqui nessa assembleia é jogando sortes. A forma como nós estamos aqui escolhendo e nós utilizamos aqui, enquanto igreja presbiteriana, não é jogando sortes, né, pastor? Mas em votação. Mas em tudo prevalece a vontade do Senhor. E o que nos chama a atenção aqui é que eles se submetem à vontade do Senhor. Através do veredito, o Senhor realiza a sua vontade e não há aqui, ninguém recorre, ninguém reclama. Não há mais nenhuma insatisfação, não há nenhuma comemoração, mais no sentido de que eles estão ali entendendo que aquela é a vontade do Senhor. Essa é uma palavra oportuna para o nosso pastor Flávio, é uma palavra oportuna para os diáconos que aqui irão concorrer, né? Se de repente a vontade do Senhor seja para que vocês sejam eleitos, que vocês não sejam eleitos, vou usar o primeiro termo negativo, que vocês possam dizer: graças a Deus, foi feita a vontade do Senhor. Se for confirmado aqui o nome dos irmãos, que vocês possam dizer: graças a Deus também. Porque também há o risco da gente ter colocado o nosso nome e a gente vai ficando assim, né, com o pé atrás, se acovardando, e talvez diáconos não podem orar assim: Senhor, seja feita a tua vontade, mas tu sabes a minha vontade. O pastor talvez pensando: Senhor, sabe a minha vontade. Mas que haja uma satisfação na parte do coração dos irmãos, que haja uma satisfação por parte da igreja do Senhor. Eu não sei se o seu voto vai prevalecer aqui, mas a certeza que eu tenho é que aquilo que o Senhor Deus já estabeleceu para a igreja do Catolé há de se cumprir, há de se realizar, e esta é a melhor vontade para essa igreja do Senhor. Seja feita a tua vontade, ó Deus, que possamos participar desse momento com a certeza de que Deus tem guiado a sua igreja, e que a certeza que na sua providência Ele tem dirigido e guiado o seu povo. Nós temos também recebido essa responsabilidade da parte de Deus, que possamos exercitar. Eu trago uma palavra aqui aos mais jovens, aos adolescentes, talvez participando, alguns pela primeira vez, desse momento de eleição na igreja. Não tratem isso de uma forma secundária, mas tratem isso com responsabilidade, com alegria, com discernimento. Aqueles que vieram, estão aqui nessa manhã, você não veio só para compor um quórum, você veio aqui para que através de você a vontade de Deus fosse cumprida, seja cumprida aqui na igreja do Catolé. Temos ciência disso, temos um Deus que guia e que conhece os corações. Não vote por partidarismo, não vote com intenções particulares, não vote com nenhuma questão secundária em mente, mas vote
somente para a glória de Deus e por amor à igreja do Senhor. Amém, amados? Vamos orar e vamos proceder aqui com o nosso momento. Eu vou pedir para o